Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Sou estudante de psicologia, lembrando sempre, eu não sou profissional formado, portanto eu não faço nenhum tipo de atendimento, aconselhamento psicológico. Se você precisa desse tipo de serviço, busque um profissional habilitado da área. O nosso canal ele tem por único e exclusivo viés realizar a promoção de conhecimento. Então a gente traz material intelectual na área de filosofia e psicologia com o intuito realmente de divulgar o conhecimento, nada mais. E hoje vamos estar falando a respeito de uma temática que foi solicitada por uma usuária do canal. Então uma usuária do canal deixou nos comentários o pedido para falar um pouco sobre fobias e ataque de pânico. Então, na verdade ela pediu sobre a síndrome do pânico, eu vou comentar um pouco a respeito dela também, e vou falar um pouco mais a respeito das fobias. Bom, o que é a fobia? Então, primeira coisa, vamos entender o que significa a fobia. A fobia é tida como um medo exagerado de algo que chega a ser irreal e irracional para a maioria. Uma reação emocional extrema a situações de um perigo, de um risco não real ou não tão grande à proporção da reação emocional. O que isso quer dizer? Uma situação que pode até provocar medo e existem riscos, mas que uma pessoa normalmente reagiria de uma maneira comum, simplesmente se cuidando, para a pessoa que tem fobia àquela situação, ela simplesmente desaba. Então ela demonstra assim um medo extremo, exagerado, e ela pode inclusive apresentar sintomas físicos, várias questões que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então como que acontece isso? A pessoa ela é exposta a um objeto que gera um imenso medo para ela. E geralmente para as pessoas, normalmente para as pessoas da maioria da população, esse medo da pessoa não é justificável. Por exemplo, algum dos medos mais comuns assim que a gente vê, a própria aracnofobia, que é o medo de aranhas. Então a gente sabe que a aranha é um animal perigoso, é um animal que geralmente ele tende a ser venenoso, tende a ser peçonhento, então pode gerar um mal real para a pessoa. Porém, a maioria, sabendo disso, não vai enfiar o dedo lá na presa da aranha, não vai pegar a aranha, espremer, mas geralmente ninguém vai ao menos a maioria, não vai ter um ataque, não vai ter gritar, chorar por ver uma aranha aqui na parede. Não, talvez se afaste, fique longe. Alguns fazem uma atitude que não é tão legal de matar, mas enfim, a maioria das pessoas não vai demonstrar uma reação muito extrema a uma aranha, mesmo sentindo medo. A pessoa que tem aracnofobia, ela demonstra assim uma reação emocional absurda. Então ela vê uma aranha aqui, ela desaba em choro, ela paralisa, ela sai correndo. As reações podem ser as mais adversas, mas são reações que normalmente são tidas por muito exageradas diante do real risco. Então existe um risco real, porém esse risco é muito ínfimo e a reação da pessoa é muito extrema. Bom, e aí como que se tratam as fobias? Então as fobias elas têm várias formas de fobia, eu vou falar um pouco mais à frente algumas delas. Algumas chegariam a ser engraçadas se a gente não soubesse o sofrimento que geram para a pessoa que as tem. Mas enfim, a psicologia ela tem formas bem práticas e bem reais, significativas em relação a tratamento de fobias. Dentre essas práticas, a gente vê que nas terapias, por exemplo, cognitivo-comportamental e na terapia comportamental, existem algumas técnicas bastante eficientes para amenizar o sintoma da fobia ou até para chegar a deixar a pessoa em uma situação de autocontrole que ela reage normalmente como qualquer outra pessoa que não tem a fobia reagiria diante da situação. Entre essas técnicas, tem uma das técnicas que é muito usada pela TCC,
que é a racionalização, que significa você literalmente raciocinar a respeito. Então, pego dados, informações empíricas e informações científicas a respeito da fobia da pessoa. E junto com um terapeuta, junto com um psicólogo, essa pessoa, junto com esse terapeuta, ela pensa a respeito do medo dela. E ela começa a analisar situações como, por exemplo, uma pessoa que tem o antigo exemplo já dado da aracnofobia. Uma pessoa que tem medo da aranha. O psicólogo vai sentar com essa pessoa, vão conversar a respeito, por exemplo, da velocidade de deslocamento de uma aranha, da capacidade de salto de uma aranha comum, residencial. Olha, a aranha anda a tantos quilômetros por hora, o ser humano a passo anda a tantos quilômetros por hora. Então não há um sentido racional em você sair correndo de uma aranha. Porque se ela está distante de você, dificilmente ela vai conseguir chegar até você antes de você se retirar do local. Se ela está em uma distância, por exemplo, de 2 metros de você, o máximo que ela consegue saltar são 20 centímetros. Ela não vai conseguir dar um salto e vir até você. Então você não precisa entrar em desespero por ver uma aranha a 2 metros de você. Através dessa, claro que não é tão simplificado como eu estou fazendo aqui, que é simplesmente uma explicação rápida a respeito, mas através dessa técnica de se raciocinar a respeito do medo, busca-se que o paciente entenda a falta de lógica no medo dele e automaticamente ele minimamente consiga controlar esse medo. É uma técnica que apresenta eficácia, então as pessoas que se submetem a ela de fato relatam que conseguem manter uma calma, conseguem controlar as fobias e é uma das técnicas utilizadas. Outra técnica utilizada, principalmente pela comportamental, é a dessensibilização. Essa técnica eu nem vou explicar muito, para não incentivar ninguém a fazer. Então eu conheço essa técnica, estudei ela já até em matérias mesmo de comportamental e conheço como que é realizado, mas não vou estar explicando muito detalhadamente para evitar que as pessoas se sintam incentivadas a realizar. Não façam. Então a técnica deve ser aplicada por um profissional da área habilitado para tal. Por quê? Bom, primeiro vamos falar pelo menos resumidamente o que é a técnica. A técnica de dessensibilização, ela visa expor o paciente, a pessoa que sofre da fobia, expor ela ao medo, ao objeto de fobia dela, de maneira gradativa. Porém, esse gradativo deve ser muito bem analisado. Então, somente uma pessoa que estudou muito, que conhece a técnica, que sabe exatamente como ela é feita, que sabe analisar as reações corporais e as reações de fala, de ação da pessoa que tem a fobia, somente um profissional habilitado para tal pode aplicar essa técnica. Por quê? Porque muitas vezes não é notável para você. Então você acha que a pessoa está confortável ao ser levada perto do objeto de medo e de repente ela surta, ela apresenta um ataque de pânico. Por quê? Porque você não identificou que ela já estava com um medo para além do que ela dava conta. Então não tentem isso. A técnica existe, é eficaz, mas deve ser aplicada por um profissional da área de psicologia que tenha ciência de até onde a pessoa consegue ir, que consiga construir com essa pessoa até onde é confortável para ela se expor a esse objeto de medo. Então é uma coisa muito comum, né, que as pessoas usam aquela velha frase: ah, você tem que enfrentar seus medos. A técnica de dessensibilização é quase isso. Você tem que enfrentar seus medos? Sim, mas tem que enfrentar seus medos de maneira cautelosa, de maneira segura e estando confortável para isso. Então, mesmo a pessoa, se você tem um tipo de fobia, não fique se expondo de maneira muito firme e forte a esse medo, porque pode acabar que você se exponha em um nível que você não consiga controlar e você tenha uma reação que você não esperaria e você tenha problemas por isso. Então, busque auxílio de um psicólogo para você se expor de uma maneira segura com acompanhamento profissional. Enfim, o risco é sempre grande da exposição de uma pessoa a objeto de fobia. Então o que acontece? Se você expor uma pessoa a objeto de fobia contra a vontade dela, se uma pessoa tem um funcionamento do organismo saudável, possivelmente ela só vai ter um ataque de pânico, isso não vai gerar danos físicos maiores.
Mas, para uma pessoa, por exemplo, que tem um problema cardíaco, tem um problema de hipertensão, você pode inclusive gerar óbito da pessoa expondo ela ao objeto de fobia dela. Então, aquela velha frase também, morrer de medo, ela não é tão sem sentido. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque muita gente, às vezes, e principalmente com crianças, isso é terrível, porque muitos pais têm o hábito de o filho tem medo de alguma coisa, pega pela mão e leva arrastando. Não, vem aqui, não tem perigo. Pô, pensa, né? Se a criança já está numa situação que ela está desconfortável, ela está com medo, você ainda vai levá-la para mais perto do objeto de medo dela, é uma coisa tão idiota de se fazer que assim chega a ser inacreditável que as pessoas façam isso. Então nunca leve uma pessoa para próximo do objeto de medo dela, porque você não sabe qual é a reação dela e se ela tiver um ataque de pânico, você não vai saber como trabalhar com isso. Então isso deve ser realizado por um profissional que sabe como dar conta disso. Bom, e existe também a forma de tratamento para a fobia a partir da psicanálise. Porém, a psicanálise ela não entende como sendo benéfico para o paciente tratar o sintoma. Então, a psicanálise ela não trata o sintoma, ela trata a origem do sintoma, ela trata o motivo do medo. Então, na psicanálise, o tratamento ele parte a partir de uma análise do trauma. Então a pessoa ela realiza uma análise psíquica em conjunto com o psicanalista e eles vão juntos buscar a origem desse trauma, a origem dessa fobia. Então o que levou aquela pessoa a ter medo de aranha? Qual foi a situação na vida dela que fez ela assimilar um grande risco à vida dela na presença de uma aranha? E aí é um tratamento que tende a ser um pouco extenso, demorado, porém tende a eliminar o sintoma. Ao menos a ideia é essa. Não que vá necessariamente funcionar, mas a esperança é que, fazendo uma análise do motivo real do medo da pessoa, se acabe por eliminar esse sintoma. Enfim, para muitos que não querem uma análise extensa, não querem um trabalho tão demorado, tendem a buscar mais as técnicas da cognitiva e da comportamental, para ao menos amenizar o sintoma. Muitas pessoas falam, eu não quero saber por que eu tenho medo de voar, por exemplo. Eu só preciso viajar e eu preciso entrar dentro de um avião, então eu preciso de uma forma que eu me sinta minimamente confortável, que eu não morra de ataque cardíaco estando dentro de um avião. Enfim, e a crise de pânico. Então vamos falar um pouco sobre, primeiro, a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é uma situação onde a pessoa apresenta crises de pânico frequentes sem uma exposição óbvia a um risco grande. Então, por exemplo, a pessoa está no sofá da sala dela assistindo televisão, o dia todo, não apresentou nenhum desconforto, está normalzinha, não tem problema com nenhum objeto presente na sala dela, não apareceu nenhuma coisa diferente na televisão e ela do nada começa a ficar aflita, a faltar ar, a ter aceleração do batimento cardíaco, a suar, a ter transpiração excessiva, sem nenhum motivo aparente. Então, sem ter aparecido nada que mexeu com ela na televisão, sem ter sido inserido nenhum objeto novo na sala, ela apresentou essa crise, esse ataque de pânico. Isso, quando frequente, pode ser um sintoma de síndrome do pânico. Então, são ataques de pânico frequentes sem uma causa aparente. Isso é a síndrome. Tem tratamento, tem inclusive técnicas também para amenizar os sintomas, então para quem sofre, mas novamente, como o vídeo não pretendo fazer o vídeo muito extenso, eu não vou ficar explicando técnicas aqui, até mesmo porque também não acredito que isso possa ser feito de uma maneira superficial. Isso tem que ser feito de uma maneira cautelosa e com muito conhecimento. Então busca um psicólogo para que ele te ensine e te ajude a aplicar as técnicas para se acalmar, para controlar os sintomas da síndrome quando você tem um ataque de pânico. Porém, o ataque de pânico não necessariamente precisa se ter a síndrome do pânico. Então a síndrome é quando se tem ataques de pânico com certa frequência sem uma causa aparente. Mas uma situação de fobia, então uma situação onde o sujeito ele é exposto ao objeto de fobia dele, ao objeto de medo dele, isso pode desencadear uma crise, um ataque de pânico.
por realmente forçar demais. Então a pessoa ela tem uma reação emocional exagerada, que se entende pelo menos como exagerada, a uma situação de risco que não é tão grande quanto ela entende sendo. E se ela for forçada a permanecer próxima desse objeto que gera fobia, ou se ela for obrigada a ser levada ainda mais próxima desse objeto, essa situação pode desencadear para um ataque de pânico. E aí o ataque de pânico, qual que seria no caso da fobia, qual que seria um procedimento para quem está próximo e não tem nenhum preparo, então não pode usar técnicas, porque não tem um preparo da psicologia para estar atuando, não é no caso de médicos, porque quando esse ataque de pânico ele ocorre em hospitais, em locais onde tem acesso a farmacológicos, a tendência é que apliquem calmantes na pessoa. Mas para as pessoas, por exemplo, que não têm acesso a nada disso, uma pessoa comum está do lado de uma outra que, por ocasião do destino, acabou se deparando com o objeto de fobia dela e está tendo um ataque. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, se essa pessoa corre risco de vida real. Porque às vezes você pensa, por exemplo, a pessoa ela tem medo de aranha, e aí ela se depara com uma aranha e fala, não, mas a aranha está a 5 metros dela, não vai pular nela e picar ela, não tem risco de vida. A aranha não é um risco de vida. Mas, por exemplo, se essa pessoa está próximo de uma avenida, está próximo de uma rua movimentada, se ela tiver um ataque de pânico muito intenso, pode, então não é que sempre aconteça, não é que é normal acontecer, mas pode ocorrer dela sair disparada, por exemplo, e cruzar a rua cheia de carros e acabar sendo atropelada. Ou, por exemplo, se ela está num prédio, num lugar alto, se o objeto de medo presente ali for mais forte do que o medo dela de altura, ela pode acabar pulando. Então a gente vê isso, por exemplo, em situações mais reais, onde, por exemplo, as pessoas estão em prédios em chama. Que muitas pessoas, a gente viu, triste ver, inclusive, a gente viu algumas situações já transmitidas pela televisão, onde as pessoas estão dentro de um prédio com chamas, sabendo que não tem como sair de lá, acabam se jogando do prédio. Por quê? Porque o medo dela de morrer queimada é maior do que o medo dela morrer na queda. Então, por isso é preciso se atentar a essa questão. Então a pessoa lá corre risco de vida real, ela pode sair correndo e ser atropelada ou pular de um local alto. Se ela corre risco real, você vai ter que primeiramente se preocupar que essa pessoa não faça isso. Então aí se torna necessário muitas vezes contenção física. Cuidar, porque a contenção física, se você abraçar a pessoa, você tende a deixá-la mais aflita ainda. Então tentar conter ela a uma certa distância, só se extremamente necessário. Então se você vê que realmente a pessoa vai se matar, é melhor que você contenha ela do que permitir que ela se coloque em risco. Porém, se isso não é uma realidade, então a pessoa está num lugar tranquilo, não tem um objeto que ela possa se ferir, ela não vai se machucar, nem encosta nela. Então ela teve um ataque, primeira coisa. Segunda coisa, se você já viu que na primeira ela não corre risco de vida. Segunda coisa, como retirar esse objeto de medo dela do ambiente ou retirar ela desse ambiente. Então, o segundo passo, depois de seguir que ela não tem risco de se ferir gravemente, o segundo passo é retirar ela de perto do objeto ou o objeto de perto dela, o que estiver mais fácil. Terceiro passo, já foi retirado o objeto de perto dela, explica para ela, olha, de maneira calma, de maneira controlada, explica para ela, olha, não está mais aqui presente o objeto de medo, não está mais aqui o que você tem medo, pode se acalmar, veja, não tem mais nada aqui, tá tudo bem. De maneira pausada, calma, uma fala relativamente monótona. Então se cuidar muito, porque também uma dos costumes assim que as pessoas têm, não façam isso. A pessoa está tendo um ataque de pânico, a outra, calma, se acalma, se acalma. É o mesmo que você dizer para uma pessoa que está uma semana no deserto sem água, você diz, ó, você tem que beber água, tem que se hidratar. Você já perguntou se a pessoa tem água? É o mesmo que se em um dos países aí miseráveis, que as pessoas morrem de fome, você diz, ó, vocês têm que se alimentar bem, hein? Vocês têm que se nutrir, senão vocês vão passar mal, vão ter problema de saúde. Você está falando para a pessoa uma coisa óbvia, ela sabe que ela tem que se acalmar. A questão é, ela consegue se acalmar?
Então não fica, as pessoas você vê com frequência, assim, a pessoa tá apavorada, tá com medo, ó, se acalme, você não precisa ter medo. Ela sabe que ela tem que se acalmar. A questão é, ela consegue se acalmar? Então a melhor forma que você tem de acalmar a pessoa, mantenha um diálogo com ela, num tom de voz baixo, sem querer gritar mais alto que ela. Então, às vezes a pessoa tá chorando, o outro quer gritar mais alto que ela. Não, mantenha um tom de voz baixo, relativamente monótono, então sem muita oscilação de voz, para tender a acalmar essa pessoa. Então você não fica dizendo para ela se acalmar, você tenta usar formas de acalmá-la. E a melhor forma de acalmar uma pessoa é você estando calmo. Então você dificilmente vai acalmar uma pessoa se você estiver em conflito. Tanto é que em algumas situações onde a pessoa tem ataque de pânico, é solicitado que certas pessoas saiam de perto, porque às vezes a pessoa está agitada, só vai deixar a outra mais agitada ainda. Bom, eu creio que seja isso o básico assim, de se falar a respeito do ataque de pânico, da síndrome, das fobias. Não vou me estender muito mais, porque senão vai tornar esse vídeo muito extenso. Lembrando, todas as questões citadas aqui, elas têm tratamento. Todas elas devem ser tratadas com um profissional da área. Então não tentem fazer tratamentos por conta, porque isso pode gerar sérios problemas que vocês não saberão como dar conta. Busquem um profissional da área confiável para estar fazendo essa atuação. Para encerrar, e só a título de curiosidade, eu vou estar falando um pouco a respeito aqui de algumas que eu peguei, assim, que eu selecionei, as que ou são mais comuns, que a gente vê as pessoas se queixando com certa frequência, ou que são muito inusitadas das formas de fobias. Então, algumas dos tipos de fobias, assim, que ou são comuns ou são muito estranhos, muito diferentes. Algumas delas você pode encontrar com outros nomes, acontece, e também acontece variações, tipo, ter medo de vomitar é um nome, mas aí você ter medo de vomitar no carro é outro nome, você ter medo de vomitar no avião é outro nome, então tem algumas diferenças. Mas de forma básica é o que eu vou estar trazendo aqui. Se vocês quiserem ver mais a respeito, outras formas de fobia, é só buscar nos livros de psicologia ou na internet, vocês vão encontrar com uma facilidade bem grande esse tipo de conteúdo. E tem fobia para quase tudo. Então o que você imagina? Tem fobia de vídeo, a pessoa tem medo de gravar vídeo, tem medo de bater foto, tem medo de câmera, tem medo de cor. Então vocês vão encontrar assim, as fobias das mais variadas. Eu vou trazer algumas assim das mais comuns ou mais inusitadas. A glutofobia, que é o medo de tomar banho. Então já identificamos aonde o Cascão se encaixa da Turma da Mônica. Então já conseguimos diagnosticar o Cascão. A glutofobia, medo de tomar banho. A acarofobia, então é um medo onde a pessoa tem um medo intenso de ácaros. E ela imagina o tempo todo que tem ácaros na superfície da pele dela, que estão comendo a pele dela, estão tentando invadir o corpo dela. A clofobia, que é o medo de escuridão, então o medo do escuro. A aerodromofobia, que é medo de viagens de avião, então não é necessariamente medo de avião, mas medo de viajar de avião. A afobia, essa aqui é uma das que se a gente não entendesse o quanto gera sofrimento para as pessoas seria hilário, porque a fobia realmente é trash, é medo da falta de medo. Ou seja, a fobia é o medo da pessoa de não ter medo. Então é bem, assim, se pega, é uma das que eu selecionei por se destacar assim como muito inusitado. A fefobia. A fefobia é um dos sintomas, por exemplo, do autismo. Então, que é a aversão ao toque, então o medo de ser tocado. Então a pessoa tem aversão ao contato, ao toque, ao afeto. Por isso a fefobia. A equimofobia também é bem comum, assim, a gente vê com uma certa frequência. A equimofobia é medo de agulhas ou objetos pontiagudos. Então isso a gente vê também com uma certa repetição, é bastante comum assim, as pessoas apresentarem. A anatidaefobia, esses nomes não favorecem muito. Esse aqui também, esse é uma das que eu selecionei porque é muito inusitado. Vou repetir o nome. Anatidaefobia é o medo de ser observado por patos. Não é o medo de ser observado por alguém, não, é o medo de ser observado por patos. Então é uma coisa bem inusitada, assim, que me chamou a atenção e por isso eu resolvi trazer. A aracnofobia trouxe também porque é muito comum.
Então a gente vê com uma repetição gigante, que é o medo de aranha, aracnofobia. Catoptrofobia é bem diferente, medo de espelhos, a pessoa tem medo de espelho. A ciprianofobia, medo, esse aqui também é inusitado. Ciprianofobia, medo de prostituta. É bem inusitado mesmo, mas consta na literatura. É importante dizer que todos esses que eu estou mencionando aqui constam na literatura, então existem pessoas diagnosticadas com esse tipo de fobia, por isso consta na literatura. Copofobia ou copofobia também é bem inusitada. Essa copofobia não tanto, é a coitofobia, que é debaixo, que é mais inusitada. Copofobia é medo da fadiga. Então já descobrimos também, já conseguimos diagnosticar aí o Jaiminho do Chaves. Quem não lembra aí do Jaiminho do seriado Chaves, sempre querendo evitar a fadiga, né? Pois é, existe um diagnóstico para esse tipo de situação, que é a copofobia. E a que eu mencionei que é inusitada é a coitofobia. Pelo nome, alguns aí já devem ter presumido o que é. Sim, é medo de sexo. É também bastante inusitada, né? Medo de transar. A courofobia, também, apesar do nome ser diferente e não dar muitas pistas do que é, muitas pessoas têm isso. E aparece muito frequentemente no cinema, nos desenhos animados, algumas sátiras a respeito dessa fobia. A courofobia é medo de palhaço, então é bem comum assim, a gente ver também com uma certa repetição. Emetofobia é medo de vomitar, mas aí como eu mencionei, medo de vomitar é a emetofobia, mas existe medo de vomitar no carro, que é outro nome, medo de vomitar no avião é outro nome, então existem vários derivados. Fagofobia, esse aqui também é trash, medo de engolir ou comer. Então você imagine qual é o nível de sofrimento dessa pessoa, considerando que ela tem medo de comer, que é a fagofobia. Hidrofobia também é bastante conhecido e bem comum, medo de água. Ipsifobia, medo de altura. Insectofobia, medo de inseto. Motefobia, medo de borboletas ou mariposa. Essa aqui eu pelo menos também vejo com uma certa frequência, várias pessoas se queixando desse tipo de sofrimento, medo de borboleta ou mariposa, motefobia. E a claustrofobia também, que é muito comum, né, que são medos de lugares fechados, então medo de espaços fechados, apertados. E o que diferencia a fobia do medo comum? É muito difícil. Então a própria psicologia, ela geralmente questiona se o paciente está em sofrimento. Se está em sofrimento, precisa ser tratado. Se não está, não demanda tratamento. Porque você dizer que uma pessoa até aqui é normal e a partir daqui é patológico, não tem. É uma linha muito ilusória, porque é muito difícil você dizer esse tipo de situação. Porque, por exemplo, uma pessoa ter medo de altura, tá, mas de que tipo de altura? E que tipo de medo? Porque uma é eu dizer que eu tenho medo de altura, por exemplo, e eu não vou na beira de um prédio de 15 andares e fico dançando. Isso é mais questão de sensatez do que de medo. Outra é eu dizer que eu tenho medo de altura e eu não posso subir numa cadeira porque eu já entro em desespero. E aí são extremos. Mas e aí, para uma pessoa, por exemplo, que tem medo de subir no segundo andar de uma casa e ficar na borda? A gente sabe que existe um risco, não é tão grande, mas existe um risco ali. Como é que você vai dizer se essa pessoa realmente tem uma fobia ou é simplesmente uma questão de um medo normal por ela estar em uma certa altura? Ou então aquela pessoa que ela tem medo de subir no segundo andar da casa. Então não é que ela tem medo de ir na janela e perto da borda. Não, ela simplesmente não sobe a escada para o segundo andar. Então é muito difícil você diferenciar o que de fato é uma fobia e o que é um medo comum e racional. Então por isso que geralmente na psicologia se vê do seguinte modo: te gera dificuldades, te gera sofrimento, é tratado. Não gera sofrimento, mesmo que se me diga que você tem medo de subir numa cadeira. Se a tua vida não demanda que você suba numa cadeira e você me diz que está feliz assim, nenhum bom psicólogo vai tentar te tratar. Porque se você não precisa, se você não quer tratamento e não acha que precisa de tratamento, não tem o que fazer. Agora, se você me disser
que você sobe em prédios de 15 andares não sente medo, mas você em uma altura de 200 metros sente medo e você precisa tratar isso porque você quer fazer escalada ou porque você, por exemplo, trabalha de limpador de vidros de um prédio alto. Você vai ser tratado, obviamente, que um bom profissional vai te deixar ciente e a par dos riscos de você estar nessa altura, que talvez o teu medo não seja tão insensato assim, mas se você demanda um sofrimento por isso e quer ser tratado, vai ser tratado. Enfim, é isso. Agradeço a todos. Quem quiser deixar comentários, deixe comentários, deixe sugestões de temáticas. Nem todas são atendidas imediatamente. Eu geralmente tendo a atender as temáticas que eu consigo falar mais facilmente, que eu já tenho preparo para falar. As que eu ainda preciso estudar levam um pouco mais de tempo para serem atendidas. Mas dentro do possível eu busco atender todas as sugestões de temas. Obrigado a todos pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei nos nossos vídeos e até o próximo.